Nós temos a certeza que não foi pênalti. Nos sentimos muito frustrados porque é uma sensação de impotência. E eu fiquei incrédulo com o que vi. Eu fiquei incrédulo. Quem teve um apagão foi o VAR. Teve um apagão e grande. O caos que foi a arbitragem nesse final de semana no Campeonato Brasileiro não é nenhuma novidade, né? E a gente viu reclamação aí de treinador, de jogador, de dirigente, que pese os dirigentes, os presidentes de clubes sempre reclamarem, e aí quando dói, quando pesa pro lado deles, né? Também nos leva à reflexão de que eles também são culpados por isso, afinal de contas, por mais que o presidente do Cruzeiro, dono da SAF, né, do Cruzeiro, já tenha dito que inclusive a culpa não é do presidente da Confederação Brasileira de Futebol, mas os presidentes, eles têm sua culpa sim, porque eles podem ajudar a mudar as coisas, de alguma forma. É fato, eu sei, os clubes não têm o mesmo peso de voto que as federações estaduais têm. Você pode juntar os 40 clubes da Série A e Série B e você não vai ter voto suficiente, com peso suficiente, para mudar a eleição de um presidente de Confederação Brasileira de Futebol. Mas o barulho poderia ser maior. Esses 40 presidentes aí, ou a maioria desses 40 presidentes de clubes grandes, pesados, que são maiores do que muitas dessas federações, que têm peso muito grande nessa decisão tão importante para o futebol brasileiro, sim, eles poderiam ajudar a transformar as coisas, não necessariamente com o voto. Esse é um ponto. E o outro ponto é que esse caos da arbitragem passa diretamente, sim, pela Confederação Brasileira de Futebol e pelo seu presidente. Passou por outros e passa por esse também. Porque Edinaldo Rodrigues teve uma grande oportunidade na administração do Wilson Cennemy de construir um centro de formação, capacitação, um centro onde os árbitros, inclusive, passariam por uma formatação para que todo mundo aplicasse a regra do mesmo jeito. Ele autorizou a ideia do Cennemy, custo de 60 milhões de reais. Porém, no meio desse processo, Cennemy chegou para Edinaldo e falou: Edinaldo, vamos trazer os árbitros aqui para o Rio de Janeiro a cada 15 dias, enquanto esse centro não fica pronto, para que a gente possa fazer essa formatação, já que cada federação ela tem o seu método, então a arbitragem fica um pouco diferente de um lugar para o outro, vamos padronizar? E o Edinaldo falou: não, isso envolve viagem, hospedagem, logística, tem um custo. Falou que não tinha orçamento para tal. Porém, a matéria do Alan de Abreu, da revista Piauí, entre tantas coisas, mostra que dinheiro é o que não falta, inclusive para viagens, para hospedagens e estadias em vários lugares do Brasil, não só para presidentes de federações que vão para esses locais, não necessariamente para tratar de futebol, como também para pessoas que não têm nada a ver com o futebol, mas usufruem desse esporte. Outras administrações já fizeram coisas parecidas também. É uma prática, mas é uma prática que não deve virar rotina e alguém precisava mudar isso. Esse era o discurso do Edinaldo Rodrigues, né? Da lisura, da transparência, de moralização, inclusive, quando assumiu a CBF e agora foi reeleito. Linha de Passe vai tratar desses temas no programa de hoje, entre outros, como eu disse, baseados na matéria do Alan de Abreu, da revista Piauí, está publicada, as pessoas podem ter acesso digitalmente, pode comprar a revista na banca, enfim, tem muita coisa, não dá para tratar num programa de 1 hora, mas os principais fatos a gente vai tratar sim. Jean Oddi, boa noite para você, tudo bem? Tudo bem, boa noite, William, boa noite a todos. Pois é, eu acho que no fim das contas, rodadas recheadas de erro de arbitragens, como a gente viu nesse final de semana, não são raras, mas que bom que uma delas tenha acontecido logo depois da publicação da matéria na revista Piauí. Porque a revista, ela escancara, né, como essa malversação de dinheiro da entidade prejudica também a arbitragem. Acho que tem muita gente que tem, talvez, dificuldade de ver essa ligação direta e acha que quando a gente fala desse tipo de coisa, a gente está querendo ocultar o erro de arbitragem aqui, né? Porque tem interesse de um, tem interesse de outro. Infelizmente, as pessoas se acostumaram a ver o jornalismo esportivo sob esse viés, achando que todo mundo que trabalha com jornalismo esportivo trabalha pensando no seu clube. E não é assim, por sorte, não é assim com todo mundo ainda. Então, eu acho que é importante que fique claro que, sim, tudo que a gente vê escancarado, e a matéria é muito substanciosa, ali ela tem muita coisa, ela tem muito conteúdo, tudo que a gente vê escancarado ali de malversação de dinheiro da entidade tem uma influência direta na má arbitragem.
E exemplos disso estão na própria matéria. E assim, é bom dizer que, claro que você vai ter mais dinheiro, vai resolver todos os problemas da arbitragem brasileira. Não, em lugar nenhum do mundo a arbitragem funciona 100%. Mas quem está aqui no futebol brasileiro, acompanhando rodada após rodada, sabe a margem de melhora absurda que a gente tem, e a gente vai ver que os gastos absurdos da CBF, a maneira inacreditável como esse dinheiro é gasto, acaba sim colaborando para que não exista dinheiro para cuidar da arbitragem, para fazer melhorias naquilo que é um dos principais problemas do futebol brasileiro atualmente. Verdade. Bom dizer que a sugestão do Edinaldo naquele momento, quando cortou a parte orçamentária para as viagens, para que os árbitros pudessem vir ao Rio de Janeiro, foi: vamos fazer isso via, como é que se chama? Ensino fala à home office, ensino à distância, EAD. E assim foi feito via EAD, curiosamente no ano em que mais de 100 árbitros foram afastados. Pode ser erro à distância também. Pode ser erro à distância, né, Calçade? Boa noite para você. Cara, assim, boa noite, a gente que trabalha no jornalismo esportivo, né, a gente assim, conhece bem esse mundo. No sábado, encontrei uma pessoa no mercado, falou, entre umas coisas que o torcedor falou para mim, eu fico triste, às vezes na segunda-feira, quando meu time perde, eu falei, amigo, não faça isso, dá uma lidinha na matéria do Piauí, você vê como o sistema funciona, você vai ficar triste, não se preste a isso. Infelizmente, o futebol está nessa. Você tem que ser bem seletivo, porque assim, a paixão ainda é o que move o futebol. Mas a paixão dessa gente não é pelo futebol. Se você tem um volume altíssimo de grana, a maior parte é para a manutenção do sistema e não para resolver os problemas do futebol. Sim. Isso é evidente. Já que você tem federações que têm peso maior de votos, você tem que manter essas federações felizes. Isso é assim desde que eu comecei no jornalismo esportivo, né? Lá 40 anos atrás, o sistema é esse, porque são várias eleições da CBF, né, que na verdade é uma briga pelo poder e não para resolver questões muito importantes do futebol brasileiro. Então é natural que isso aconteça. Isso não é nenhuma forma de desmerecer a matéria, que é espetacular. Tanto a gente está aqui falando dela, muito bem feita, muito bem apurada. Não é fácil fazer um trabalho desse. E o resultado é magnífico. O único problema que tem é o seguinte: quem é objeto da matéria não vê problema nenhum. Os nomes que estão lá dentro só não assim. E tem nome de todas as esferas, né, Calçado? E esse é o ponto. Eu sempre digo aqui que assim, o futebol. A gente vai falar dos nomes. Futebol é o que é de mais blindado na República, é o futebol. Não existe nada mais. Tem uma blindagem, né, mais grossa, é intransponível. Você pode dar um tiro de canhão que não passa. É o futebol. Você tem políticos à direita, políticos à esquerda, gente do Congresso, judiciário. Bancada da bola, tem até hoje. Bancada da bola, e todos eles ali no sistema. Aí você fala assim, como é que você vai avançar? Outros setores têm problemas, mas o futebol não tem. O futebol não tem. É impressionante. E cada vez mais essa não é uma percepção mais, é uma constatação. Isso é óbvio. Ele é blindado. E causa um fascínio. Então a gente está falando, na verdade, de uma entidade que é uma ação entre amigos. Sim. Não é, e o futebol brasileiro é algo que está num plano muito inferior. Porque a arbitragem, a gente iniciou o programa com críticas. Todos os presidentes de clube votaram no Edinaldo. Foi eleito por unanimidade. Todos. E só tinha ele de candidato, então, bom que se diga. Desculpa, eu não aceito nenhum cartola reclamando, porque se o sistema que é capitaneado por ele tem um problema tão grave que é o da arbitragem, você troca. E eles, até o Textor que esperneou, nossa, foi lá, esperneou, tem esquema, eu tenho aqui um dossiê. Isso. O que ele fez? Bem lembrado. Foi junto. Bem lembrado. Então, ninguém pode reclamar. Eu não aceito esse tipo de reclamação. Esse eu não aceito. Estão todos nessa blindagem e mantendo. Porque quando eu falo do poder de transformar, que não vai ser com o voto, porque eles não têm essa capacidade com o voto, é impossível, você pode fomentar um outro nome, você pode começar a trabalhar... Não, isso também não é feito... mas não dá para votar. Não tem problema.
A menos que o nome aumente a verba. Exatamente. Um nome que surgiu não teve vez, Vitor Birner, não teve oportunidade, porque foi bater na porta de um, teve gente, inclusive está na matéria, teve gente, lá no final da matéria, teve gente que nem recebeu o Ronaldo, nem recebeu. Não teve gente, não. Todos. Ninguém recebeu. Teve um que recebeu. Somente o Reinaldo. Segundo a matéria, teve um que recebeu, mas que no meio do jantar disse estar satisfeito com o Edinaldo e tal, etc. E no final das contas, o Ronaldo não conseguiu apoio de um sequer, porque todos estão muito bem amarrados com o Edinaldo. Afinal de contas, se você ocupa a função que você ocupa, você ganha X, entra um presidente e aumenta exorbitantemente o seu salário, sua mesada, né? Exorbitantemente a sua mesada, e cada um está num patamar, mas o aumento foi considerável. Fora isso, fora algumas outras mordomias, algumas regalias que a matéria mostra, tá? Que estão na matéria, e aí você fala, não, eu vou morrer abraçado com esse cara. Vou morrer não, né? Vou viver abraçado com esse cara, Vitor Birner. Tudo bem? Tudo bem, William? Boa noite a você, Jean Calçade, Pedro, aos fãs e às fãs do esporte. É difícil desatar esse nome. Lembra quando saiu a notícia que o Ronaldo seria candidato? Eu repeti todas as vezes que me perguntaram, que eu estava muito curioso para ver como isso ia acontecer e como ele cogitaria ganhar a eleição da presidência da CBF, porque eu não entendia como, né? E eu não consigo ver no Ronaldo alguém tão ingênuo, porque o Ronaldo conhece o sistema, o Ronaldo teve clubes, o Ronaldo conhece gente de SAF, conhece gente de mercado de investimento, né? O Ronaldo tem um staff pesado por trás, não é o Ronaldo que toma todas as decisões, o Ronaldo é a imagem das decisões. Eu estava muito curioso para ver como ele ia conseguir entrar nesse sistema para tentar mudá-lo. E ele não conseguiu. Com todo o tamanho e com todo o staff pesado, onde tecnicamente, com certeza, há muito mais gente capaz de gerenciar o futebol brasileiro, ou qualquer empresa, sim, do que a gente imagina que os cartolas, eu estou me referindo muito dos donos dos clubes, dos presidentes de clubes e modelo associativo, com exceção a Leila, né? E se eu fosse falar até pouco tempo atrás, o Landim, porque com todas as coisas que você pode criticar, questionar, não dá para dizer que economicamente não é um bom administrador, que não tinha condições de fazer isso, podia discutir questões do futebol, e ficou muito claro que o sistema é intransponível, porque o sistema, ele é feito para ser errado, e não é feito para ser justo ou certo. Acho que as pessoas que querem mudá-lo radicalmente são até um pouco ingênuas, porque tem perguntas muito óbvias que respondem por que o sistema é assim. Primeiro, porque a CBF é dona do futebol. A CBF não criou o futebol, não comprou o futebol era gerenciado pela CBD antes de ir para a CBF. Porque a CBF é uma entidade privada. Se a CBF é uma entidade privada, quem manda na CBF? E não entra dinheiro público, porque até 89 entrava, sim, aí o Ricardo Teixeira mudou isso tudo. Claro, porque aí você responder. Minimiza a possibilidade de investigação, ainda que, exatamente, e aí eu espero que o Ministério Público, depois da matéria, das evidências da matéria, se mexa. Quer dizer, é claro que a gente não vai saber se eles vão iniciar ou não uma investigação, mas eles poderiam, porque ainda que seja uma entidade privada, é uma entidade privada que lida com um patrimônio nacional, que é o futebol, que representa o Brasil em entidades internacionais como a FIFA. Então não tem muita discussão sobre o fato de que o Ministério Público poderia e pode investigar a CBF. O que está faltando é investigar, porque, como disse o Calçade, cara, parece que todo mundo de todos os lados, e é bom que talvez esse desapreço pelo futebol une o Brasil, une a esquerda, une a direita, une o STF, o Senado, a Câmara, tá todo mundo junto para não cuidar do futebol. É a impressão que a gente tem, inclusive ao ler a matéria, quando você vê nomes como Arthur Lira, como Gilmar Mendes, como Humberto Martins, é uma loucura, assim, como às vezes eu tenho a impressão que assim, o futebol é menos relevante. É só futebol. Então tudo bem, no futebol pode tudo, e aí é muito triste, sabe, a gente vê o futebol tratado dessa forma. Então a CBF é um órgão político, sim, dentro de um contexto brasileiro, que precisa atender a muitos interesses políticos e não necessariamente esportivos. Qual é o papel de quem acha, por exemplo, que os clubes ainda podem trabalhar com modelo associativo, porque isso é uma consequência do modelo associativo, porque se fossem donos de clubes em todos os locais,
E é por isso que eu não sou mais ideológico, porque o meu futebol, já falei, era um futebol onde os clubes seriam dos torcedores, o futebol com ingresso barato, como isso morreu. Quando todos os clubes forem administrados por executivos de nível alto, não sei se isso vai acontecer um dia, os clubes não atendem mais a CBF, eles se organizam. E aí acabou a festa. Os clubes não cedem jogadores para a seleção, os clubes não precisam mais responder à arbitragem da CBF, eles vão cuidar disso e as coisas vão ficar melhores. Qual é o papel, eu acho, da CBF para tentar tornar a situação de pressão menor para ela? Entregar boas arbitragens, gramados bons, tudo que não é automático, investimento. Todas as coisas que se a CBF fosse um pouco mais hábil ao lidar com a opinião pública e não se porque dinheiro apenas, se não pensasse apenas nas questões políticas, ela faria e a gente literalmente não ia ficar enchendo da CBF. A matéria comprova que dinheiro não falta. Antes do Pedro, assim, não é que existam... Mas já foi pior, hein, a CBF? Todas as ligas no mundo são dominadas por santos e os diabinhos estão aqui. A diferença da nossa para as outras é que as outras elas dão assim, passam um verniz no produto. E tem um mínimo de controle, né? Mas o produto é bonito e tal. Aqui não. Aqui ninguém tem vergonha de nada. Quem está dentro, acho que nós estamos... Qual é o problema de gastar o dinheiro do CBF comprando passagem para babá? Da filha de não sei quem. Babá, cabeleireiro. Pô, imagina. E aí não tem dinheiro para você, por um VAR semiautomático. Aí segura, Pedro. Não tem grana. Boa noite. Pedrão, boa noite. Calça, Jean, Birne. Eu acho que tem duas premissas que elas são fundamentais assim, para a gente tentar... A gente começar o papo que a gente começou aqui sobre o CBF. A primeira é o que o Birne falou. A gente às vezes confunde quando a gente insiste em achar que a CBF é um órgão esportivo. A CBF ela não é um órgão esportivo. A CBF não tem em seus quadros profissionais técnicos com formações esportivas, a não ser na diretoria de seleções, que é quase que um mundo à parte ali no segundo andar da sede. Ela não tem em seus quadros profissionais técnicos do ponto de vista esportivo. Ela tem em seus quadros, como mostra a matéria excelente do Alain, na Piauí, ela tem em seus quadros disposições políticas. Se um grupo, no caso do Gilmar Mendes, do IDP, do Francisco, está próximo ao Edinaldo, esse grupo ele vai dominar a chefia de gabinete, a diretoria financeira, a diretoria jurídica, ele vai ter tentáculos em todas as partes importantes da CBF, só não entra na seleção por motivos óbvios. Se tivesse lá um auxiliar técnico ligado a gente de Brasília, eu não sei se ele não estaria presente na comissão técnica fixa da seleção. Então, antes de qualquer coisa, a CBF ela é um ambiente político. Ela é feita para ser política. E ela não é esportiva, só que ela tem que gerir seleção, Campeonato Brasileiro, competições esportivas, seleção de base, formação, fomento. Então, só que aí a coisa acaba se confundindo. E a outra premissa, que é a situação da eleição. Por mais que o Edinaldo bata muito na tecla, a gente tem que ouvir o que o presidente tem a falar, inclusive o canal está sempre aberto quando ele quiser falar. Esse programa, por mais que se bata sempre na tecla da democracia, mas aí eu fui eleito com os votos, e de fato, teve eleição, teve um processo democrático, eu estou aqui para romper com o passado. É muito difícil você olhar para um processo e chamar de uma democracia plena quando a pessoa, e aí não é o Edinaldo ou outro, é quem que está lá, a pessoa que está sentada na cadeira da presidência, ela controla o processo eleitoral, ela controla a distribuição de grana para a federação que vota nela, ela controla a distribuição de grana para a pessoa física que comanda a federação que vota nela. Então, assim... E o calendário? Você não, isso que eu nem entrei nessa parte ainda. Então, você não tem, por exemplo, para trazer para o paralelo do Brasil... É negociado. Não tem como, por exemplo, o presidente da República, por mais que a gente saiba de todos os caminhos complicados que exigem de emenda, de tudo mais, ano de eleição, ele não pode explicitamente comandar ou remunerar ou decidir o futuro do presidente, por exemplo, do TSE, que está comandando o processo eleitoral. Na CBF isso acontece. Então, é feito para perpetuar o poder. Isso, mas a base de muito dinheiro, né? E aí a gente vai entrar na questão do dinheiro. Se você puder só colocar a tela, que você colocou agora, se eu não me engano, que é do dinheiro, aí a gente vai entender por que isso acontece. A CBF é uma entidade que ela hoje gira mais de 1 bi por ano. O contrato dela com a Nike, aí mérito do Edinaldo, de quem negociou, de quem participou, ela está triplicando. As televisões pagam cada vez mais. Em 2027 o contrato com a Nike vai aumentar o valor.
Só que aí, para trazer informação, e aí a gente vai trazer aqui a informação que a gente pode falar. Esse gasto com federações, por que ele passa dos 100 milhões? Explicando para comparar o projeto de arbitragem engavetado que custava 40% a menos. Esses mais de 100 milhões, eles são 200 mil da CBF, CNPJ, para o CNPJ da Federação, a título de fomento, através do programa de apoio às federações. Federações estaduais. Federações estaduais. Vezes 27. Exato. Não estamos falando de pessoa do presidente. Você tem ali 200 mil por mês, cerca de 200 mil por mês, para cada uma dessas 27 federações. É igual para todas. São 12 pagamentos. Que é o que está na matéria dos 200 mil, por volta dos 200 mil. A gente vai diferenciar. E aí você está trazendo mais dinheiro, é isso? Há o PAF, que é o Programa de Apoio às Federações, que isso é a CBF, a entidade mãe, incentivando a federação. Eu aqui não veria problema. A questão não há exatamente uma clareza sobre prestação de contas, as contas da CBF são fechadas, é importante não receber essa grana pública para vocês manter como entidade privada, e esse balancete ser fechado eu só apresento aos presidentes de federações. Então, esses 200 mil, eles são para federação, para o CNPJ. Tá. Aí você tem, a título de remuneração dos presidentes, a pessoa física do presidente, uma vez que muitos dos presidentes, a grande maioria, não tem salário das federações, a CBF entende, a argumentação dela, que ela pode remunerar esse presidente pelo serviço que ele presta ao futebol. Nenhum presidente hoje recebe menos de 90 mil. E aí não é se é 200, se é 100. Tem gente que recebe sim mais de 200, porque, como explica a CBF, acumula cargo de vice-presidência, de comissão daqui, comissão dali. Não então, tem a ver com o tamanho da federação, isso? Não tem a ver. Não tem a ver com o tamanho da federação, e sendo muito franco, tem a ver com o tamanho político. Pelo tempo e tamanho, porque as federações, obviamente, têm influência diferente no futebol, porque tecnicamente umas são mais fortes que a outra, para os clubes. Você tem federação que não tem representante nas séries A e B e tem uma remuneração maior do que presidente de federação que domina a série A e B. Só para que mostra que o órgão é político e não técnico. Ninguém recebe ali menos de 90. Multiplicando isso por 16, só para deixar claro por que a gente chega desses 100 milhões, são 16 salários na CBF, para diretoria, para cargo de confiança, para presidente de federações, são 16 pagamentos. São 9 salários até setembro, outubro, novembro e dezembro, essas pessoas recebem duplicado e ainda tem o 13º salário. Totalizam 16 vencimentos. Esses 90 mil, pelo menos, tem gente que ganha muito mais, eles vão dar uma coisa ali de 1.440. Multiplicado por 27 federações, você está batendo quase a casa dos 39 milhões. Somado com os quase 65 milhões do Programa de Apoio às Federações, você ultrapassa a barreira dos 100 milhões para as federações, seja na figura do presidente, seja na figura do CNPJ. 10% do orçamento já de um bi que você falou. Isso é para ilustrar, porque a gente vai entrar no debate. Tem isso para a federação, mas por que não tem pro lado esportivo? Aí eu volto lá naquela premissa que eu acho que tudo vai passear por isso. Até porque a federação deveria ser o lado esportivo também, né? A entidade é política. A entidade, ela é política. Então, é interessante você relacionar-se bem com os agentes políticos. Talvez não necessariamente, se seja de primeira ordem, se relacionar bem com os agentes esportivos. Quem é que comanda, por exemplo, o gabinete? O Alain deu, se não me engano, os 6 nomes das pessoas ligadas ao IDP, que é o Instituto de Desenvolvimento e Pesquisa, que hoje tem a administração do CBF Academy, mediante pagamento, e é do Francisco Mendes, que é filho do Gilmar Mendes, e tem toda a teia de conexões da matéria da Piauí, de Brasília, porque passa muita coisa por lá dessas tais ações. Não anda nada com o Ministério Público vai entrar. Eu particularmente não acho, eu não tenho fé. Não acredito. Eu tenho fé no bom jornalismo que foi feito, não tenho fé no desdobramento que foi feito, porque quando você amarra muito essas conexões, você não amarra por acaso, você amarra porque você sabe que em algum momento aquilo pode fazer barulho. O Ministério Público deveria entrar na situação sobre alguma ilegalidade. Se você me pergunta, tem um barulho muito grande da opinião pública, do cara que consome futebol mais de perto, da nossa bancada, mas esse barulho ele não ecoa no ambiente da CBF. Há uma preocupação com imagem, mas não uma preocupação com efeito prático de o vice-presidente vai sair. Porque não há efeito prático. Tá tudo muito bem amarrado. Quando houve efeito do prático... político, as conexões. Só para terminar, Jean, não por acaso, a CBF voltou a ter uma sede em Brasília no ano passado. Sim. Então, assim, é importante você estar muito bem amparado nessas conexões, porque aí você senta. Esse debate público é muito interessante, mas ele não afeta o dia a dia. Então, só para explicar onde é que não anda, do ponto de vista do judiciário, qual é a premissa da entidade que às vezes a gente acha que é esportiva, mas é política, e essa confusão dos valores de democracia que você comanda o processo eleitoral e a grana de quem vota. Mas fala, Jean. Fica difícil. Não, eu acho que assim, não há efeito prático porque a teia de conexões ela é muito bem armada. Sim. Porque deveria haver. Eu acho que vale lembrar, né?
A gente não pode afirmar o que leva alguém a votar a favor ou contra, mas, enfim, o Edinaldo ele é levado de volta à cadeira da CBF depois de ter sido afastado, ou seja, houve um efeito prático, sim, e ele foi afastado do comando da CBF e ele é levado de volta pelo Gilmar Mendes. Que talvez, assim, é minha opinião, e acho que é a opinião da maioria das pessoas, devia ter se declarado impedido. Para ficar claro, porque o filho... Porque o filho tem... Na verdade, o instituto é dele. É dele. E o filho foi o ponto de contato, né, com a CBF. Com a CBF. Para atuar como administradora da CBF Academy. E esse negócio... Agora, essa é uma das conexões, talvez uma das mais importantes, talvez a mais importante, mas é uma das muitas conexões que a matéria traz, né? E a gente está vendo aí na tela. Essa tela é ótima. Às vezes a gente tem que dar uma pausinha para o pessoal em casa entender também, porque tem muita coisa envolvida. Então vamos lá. O que o Jean está falando aqui? Ó. O Gilmar Mendes, sócio e fundador do Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa. Esse instituto tem um contrato com a CBF para gerir os cursos da CBF Academy e fica com 84% da receita. A CBF Academy é um centro de formação de treinadores, cursos, enfim, para o meio do futebol. Hoje você não trabalha à beira do campo sem uma licença da CBF Perfeito. Academy. Só para o pessoal... Gestão... Isso, para o pessoal de casa entender o que é cada coisa. O Gilmar Mendes, ministro do Supremo Tribunal Federal, foi decisivo para recolocar o Edinaldo Rodrigues na presidência da CBF após o dirigente ser afastado por suposta ilegalidade no pleito, ok? Gilmar Mendes indicou pelo menos 6 nomes que ocupam cargos importantes na CBF. É isso que o Jean está falando, que deveria ter se afastado do caso. Acho que seria o mais normal, ele pode ter argumentos. Aliás, isso acho que assim, é um outro ponto também muito importante, né? Eu acho que de uns bons anos para cá, 5, 6 anos para cá, a gente tem no Brasil o silêncio como comportamento padrão de todos aqueles que são envolvidos em acusações, em denúncias por parte de reportagens, né, da imprensa. Então, assim, é impressionante que depois de uma matéria como essa da Piauí, com os indícios que ela tem, com as provas que ela tem, a gente vai inclusive daqui a pouco ouvir um áudio de um presidente de federação para o Edinaldo e tudo mais. Então, diante de tudo que a matéria apresenta, é impressionante que a gente tenha um silêncio absoluto, né, nos dias que se seguem a publicação da matéria. Porque a CBF não emitiu sequer uma nota, o Edinaldo não emitiu sequer uma nota, eu não vi o Gilmar Mendes falar nada, Humberto Martins não vi falar nada, ninguém diz absolutamente nada, como se tudo fosse normal ou como se... você estivesse adotando aquela estratégia que virou uma estratégia comum nos dias atuais, em que as redes sociais vão trazendo temas após temas, mudando os assuntos, mudando o foco das discussões. Você fala, não, beleza, fica quieto, não responde nada, que daqui a pouco todo mundo já esqueceu disso. E por isso que eu acho que a gente tem que continuar, com perdão da expressão chula, enchendo o saco. O tempo todo, a gente tem que fazer o que a gente está fazendo aqui, a gente tem que fazer... O que o PVC fez hoje no UOL ao entrevistar o presidente do esporte, e cada vez que for entrevistar um dirigente que vai reclamar de arbitragem, a gente fala, mas pera lá, eu queria só entender, você está reclamando desse lance, olhou o frame aqui, olhou o frame ali, mas vamos falar um pouquinho, o que você fez para melhorar a arbitragem? Então eu acho que é importante que as instituições se manifestem, que as pessoas envolvidas na matéria se manifestem, para que pelo menos a gente escute o lado delas. Qual que é a justificativa? É porque é normal, tá tudo ok, não tem nenhum conflito ético? Tá bom, se essa é a visão deles, vamos só ouvir pelo menos, porque virou padrão no Brasil. Essa coisa de você é acusado, os indícios estão ali, as provas estão ali, as frases são fortes, mas você simplesmente se cala e espera a próxima hashtag mudar o assunto geral. Quer ver um trecho importante também que está lá na revista? Olha só, aquilo que a gente está falando que, além da mesada... Tem algumas benesses, algumas regalias que não estão necessariamente conectadas com o futebol, tá? É com a vida pessoal desses envolvidos. Olha isso, ó. O Roberto Góes, ele é presidente da Federação Amapaense de Futebol e vice-presidente da CBF, é um dos vice-presidentes. De vice-presidente eleito agora na chapa que ganhou por aclamação, é um dos 8 vices do Edinaldo. Ou seja, ele tem a mesada dele, deve ganhar um pouco a mais, porque é bem a mais, porque é vice-presidente da CBF também, tem o plus a mais, como diria o outro. A CBF pagou a passagem, Macapá para São Paulo, e hospedagem para o Góes, para a esposa, para a irmã, para a filha e para a babá. Motivo: a esposa de Góes passou por uma cirurgia em um hospital em São Paulo. No pós-cirúrgico,
O médico solicitou que a esposa ficasse por mais tempo em São Paulo para recuperar. E o Góes pediu para o Edinaldo estender a hospedagem e mudar as passagens. E sobre isso, a gente tem o áudio dessa conversa. Dá só uma olhadinha. Fala, amigo Edinaldo, tudo bem? Roberto. Amigo, eu estou em São Paulo, a Glaucia passou por um novo procedimento de uma cirurgia e o médico pediu para a gente ficar mais uma semana. E aí eu vou precisar que você me ajude aí para prorrogar aqui a estadia do hotel e as passagens, né? Remarcar. Grande abraço. Aguardo o retorno. Antes de passar para você, Pedro, só agradecer o Alan de Abreu, o pessoal da revista Piauí, que inclusive mandou o áudio para nós, né? Tem a transcrição do áudio na matéria, eles tinham o áudio, a gente entrou em contato, foi você que entrou em contato também, inclusive, e eles prontamente mandaram o áudio para a gente, agradecer o pessoal lá também. Fala, Pedro, você me chamou antes, eu queria... Só para complementar, porque eu acho importante também, para a gente não parecer que tá... o que se fala lá é ou não é, o que a CBF não solta uma nota pública, mas ela refuta algumas afirmações da matéria e esclarece outras, como é o caso da situação do pagamento da Copa, das despesas pessoais, do salário dos presidentes. Mas só para também a gente não cair em tudo que é a versão de um lado ou de outro, esse áudio do Roberto Góes, que hoje é um homem próximo ao Edinaldo, não por acaso é um dos 8 vice-presidentes eleitos para essa chapa, ele não é um fato isolado. Eu vou trazer aqui agora, se o Dimas puder colocar na tela, nosso editor-chefe, uma mensagem de 3 de julho de 2022, que a gente teve acesso também, só para ilustrar que não é algo... Isso é uma mensagem, só para entender o contexto, que a gente teve acesso. Ela é parte de um processo que um ex-funcionário move contra a CBF e para anexar que ele de fato cumpria missões mais importantes, acumulava funções, pedia direitos trabalhistas disso, ele mostra como era a relação dele com o Edinaldo. E na mensagem de 3 de julho de 2022, ele encaminha ao presidente Edinaldo, pedindo aprovação, pedindo ok, que o presidente Chaldi, quem é o presidente Chaldi? É o presidente Zeca Chaldi, que há mais de 40 anos comanda a Federação de Roraima. O presidente Chaldi acabou de telefonar e pediu para verificar se pode ser feita passagem para a senhora Ilma. Ilma Chaldi, esposa dele, também figura política de Roraima, vir com ele ao Rio amanhã, pois ele aproveitaria para fazer uns exames. Eles, o casal... Sim. Retornariam para Boa Vista no dia 8, ficariam do dia 4 ao dia 8. Pode verificar com o presidente e o presidente, então, dá o ok. Só para explicar que não é um fato isolado do Roberto Góes. A agenda pessoal dos presidentes de federações, sabe, sempre ali casando com as agendas das pessoas que cercam, seja filha, esposa e tudo mais, cabeleireiro, elas são algo de muito tempo na CBF. E é bom que se diga, o Edinaldo hoje é quem paga. Mas o Edinaldo também já foi quem recebeu. Ele era presidente de federação. Ele era um presidente de federação, inclusive influente. Não por acaso, quando tivemos que escolher ali, a CBF teve que escolher um dos 8 vices para assumir a vacância quando o Caboclo cai, ele é escolhido. Ele era um cara de certa relevância ali no ambiente. Então assim, tudo isso é uma prática antiga, para não parecer, nossa, o Alan colocou lá na Piauí, mas foi um fato isolado entre... Não. Acontece isso com frequência. E nessas centenas de páginas que eu acabei ler para tentar entender o modus operandi do dia a dia do gabinete da presidência, você vê que é comum. É uma camisa de seleção para um político, é um agasalho para um político que vai viajar e pedir um agasalho da CBF. É como um clube de futebol, só que em proporções muito maiores. Então, em questão política, é uma passagem para a esposa do presidente da Federação de Seria o conselheiro não viajar para aproveitar. Então, só para mostrar que não é um fato isolado. Os clubes funcionam só para trazer. Tem razão. Os clubes funcionam exatamente assim. O sistema é esse. Só para na questão que a gente mostrou antes do presidente da federação, o Amapá tem um campeonato vai para a 5ª rodada. O Trem é líder, 4 vitórias e 1 empate, tem 13 pontos. São 4 jogos por rodada, tem 8 clubes. A população não dá 0,5%, não chega a 0,5% da população brasileira. Onde eu quero chegar? Você pega um Flamengo, tem 20% de torcedores no Brasil, então são 40 milhões de torcedores que não têm a mesma representatividade de uma federação que tem 800 mil pessoas no estado, é muita gente no estado. Então, assim, esse desequilíbrio de forças, e ele vigora no lado político mesmo. Porque, assim, pura política. Porque os votos valem o mesmo, valem né? mesmo, no Rio de Janeiro, no A Amapá. Federação Amapá chega lá, 3 votos no Edinaldo.
O Flamengo colocou 2 também, não mudou nada. Se tivesse 10, colocaria 10. Mas ele é menor do que uma federação, que não tem expressividade. Não é expressivo o futebol. Né? E poderia ser, se fosse talvez mais bem cuidado. Depende, é uma evolução que é gigantesca. Né? Você não pode querer que um estado que tem 700, 800 mil habitantes tenha a mesma relevância do Rio de Janeiro, claro, do estado do Rio Grande do Sul, de São Paulo. As coisas não funcionam assim no futebol. Aliás, o futebol ele é uma construção lenta. E é bom que assim, dizer que os valores que são enviados a determinadas federações são valores que, sob a argumentação de fomentar o futebol naqueles estados, olha, deveriam fazer um bom trabalho com esse dinheiro. Eu acho que essa é uma questão também, né? Claro que é uma outra... Nós estamos aqui falando do dinheiro da CBF. Para onde vai o dinheiro da CBF? Agora, se você provavelmente for seguir este dinheiro que é enviado para as federações, eu queria entender onde pode haver tanta incompetência para transformar todo esse dinheiro que o Pedro acabou de relatar, que é enviado para essas federações, que não consegue. A gente não vê isso refletido na qualidade do futebol desses estados, né? Dividir entre essas 27. 65 milhões no ano para dividir entre essas 27, fora as remunerações de quase 40 milhões para os presidentes. Eu tenho uma coisa que é importante quando a gente fala do sistema, que fique muito clara, e que ela parece ambígua, mas ela é muito lógica. Se o presidente da CBF não fizer o jogo do sistema, ele não fica no sistema. O sistema ele vai ser excluído, né? E isso mostra que, para a função como ela está sendo exercida, ele tem alguma competência. A questão dele... Sem dúvida. A questão, então, é essa a questão. É bom porque não é um cara que não é incapaz. Não é incapaz. A questão é por que o sistema, desse jeito, se as pessoas são muito contra a ideia de profissionalizar o futebol de uma maneira de mercado mesmo, e aí é bom que se lembre uma coisa. Se o futebol for um futebol um dia gerenciado por executivos de alto nível, o futebol que hoje é dinheiro e que esfriou em algumas questões, em algumas arquibancadas, ele vai ser ainda mais. Não é o mundo dos sonhos. Porque o futebol não foi feito para ser justo. Tá? Futebol é um jogo de injustiças e justiças. Mas não seria melhor do que isso aí? Então, essa é uma questão que cada pessoa que está vendo a gente tem que fazer o seu próprio juízo de valor. Mas acho que não há ninguém, né, Birner, que apoie um sistema como esse. Porque aí a gente está falando de como as coisas funcionam no futebol brasileiro, de onde o dinheiro é empregado. Então é óbvio que, ok, vai virar uma Premier League, porque a Premier League vai virar uma Premier League, obviamente é o sonho de muita gente. Mas eu entendo o que o Birner está falando. A Premier League é uma liga onde há uma absoluta elitização do público, onde o dinheiro vale mais do que tudo, onde eles fazem vistas grossas para o dinheiro do Manchester City, do Newcastle. Não é que é tudo uma maravilha. Mas do ponto de vista esportivo, a gente há de convir... O gramado é excelente. O gramado é excelente. A transmissão é maravilhosa. Então, assim, é óbvio que, assim, quando a gente faz uma crítica a um lugar, um elogio ao outro, não quer dizer que o outro é maravilhoso e que aqui... Agora, acho que em relação ao nosso modelo de gestão do futebol, não há nada pior. Não há nada pior do que isso. Até porque este modelo de gestão do futebol, se a gente for comparar com a Europa, ele não existe. A CBF seria, para quem não acompanha muito esse tipo de coisa, a CBF seria no modelo europeu, vamos dizer assim, que me parece o mais lógico, até para evitar esse tipo de coisa, a CBF cuidaria da seleção brasileira, né? A Federação Nacional cuida da seleção nacional. E aí pode até ser com dinheiro público também, porque obviamente você não se coloca à margem de investigação, né? Porque aí tem uma questão da própria Constituição brasileira que também, de alguma maneira, permite que a CBF seja, sob o argumento de sou uma entidade privada, você faz o que bem quer com um patrimônio nacional como é o futebol? Eles já tentaram passar no Congresso Nacional, transformar o futebol, ele é um patrimônio da cultura brasileira, isso sempre é barrado, porque aí você abre brecha para o controle, para a observação,
para que o órgão público possa investigar isso. Então, nem isso o futebol é. E evidentemente que é, né, Calçade? Pra gente, né? É, para ser 203 milhões, né? Mas para uma galera aí, não. Não existe uma identificação maior com o Brasil. Se você perguntar fora do brasileira. O que é o Brasil? É a seleção. Se você falar 3 palavras que te vem à cabeça quando você fala de Brasil, certamente o futebol está entre elas. Se ela só cuidasse da seleção, ainda ela seria uma entidade talvez bilionária. Sim. Porque a maior arrecadação é de seleção da Nike, vai para 100 milhões de dólares. Vai bater quase 600 milhões. Por ano. Por ano. De reais. Né? As bilheterias de jogos da seleção, obviamente, são da seleção. Os contratos de amistosos de fora são da seleção. E aí, o que acontece? Aí você é jogador, né? Seleção brasileira. Aí, se você é um jogador com um pouco mais de lucidez, e alguns são, porque tem gente lúcida e tem gente bem assessorada. Aí você vem para o Brasil e sabe que a sua vinda para jogar... É muito importante jogar na seleção brasileira para a história do jogador, para cumprir um sonho dele, da família. Eu acho incrível quando dizem o jogador não liga para a seleção. Você viu a declaração do Murilo, do Forest, nesse final de semana? Exato. Ou, por exemplo, você reparou a mudança as reações do Rafinha depois da entrevista do Romário e do jogo do Brasil e Argentina, como no Barcelona, tá irritado. Já foi para dentro com o Atlético de Madrid e aquele jogo continuou no jogo da Espanha, com os jogadores do Atlético. Mas o jogador, quando vem com um pouco mais de discernimento, ele sabe que ele também está alimentando esse sistema. Ele é combustível desse sistema. Pô, seleção brasileira, você hoje fala assim, o Brasil não vai ter Vinícius Júnior, mas cabe ao não vai ter ninguém. Peitar o sistema? Não estou dizendo isso. Perfeito. Eu estou dizendo o seguinte, que o jogador mais lúcido sabe que ele também está sendo usado de certa forma. A seleção é importante para a carreira, para melhores contratos, para ganhar um prêmio mundial. Então, eles se servem também. O jogador... Ele não é que ele vem com a marra, tem que jogar na seleção e tal. Ao contrário. Mas ele sabe que também dali não sai nada. E Pedro acompanhou bem eliminatórias e Copa América. Sim, os caras sabem disso. Isso é que é mais contraditório, Calçade. E eles, assim, não vão te falar no ar. Contraditório. Mas fora do ar eles vão te contar. E bonito. Contraditório e bonito. Um Neymar da vida, por exemplo, o maior jogador brasileiro em atividade disparado. Ele não precisa da seleção brasileira para ganhar mais dinheiro. Não, ele não precisa nem jogar. Aliás, ele é o que mais ganhou dinheiro sem jogar nos últimos anos. Atividade, eu discordo um pouco. O próprio Vinícius Júnior. A carreira dele já está encaminhada, ele já será alguém muito rico. Ele joga hoje num time que é superior à seleção brasileira. Jogar no Madrid. Quando esses caras vêm para a seleção brasileira e realmente querem jogar na seleção brasileira, eles estão ainda mantendo uma espécie de espírito amador, do sonho de quem quer jogar, porque tecnicamente a seleção brasileira, a não ser que ganhe a Copa do Mundo, ou que fique marcada como uma seleção de 82, que é uma coisa muito fora da curva, ela dificulta a vida dessas pessoas. Dificulta no clube, dificulta na preparação física para a próxima rodada, dificulta porque o cara está sendo xingado e todo mundo acha que o cara não está nem aí, ou porque o cara foi convocado por causa de não sei que empresário. São coisas que a gente ouve aí, olhei em grupos de zap. Mas os caras ainda mantêm uma coisa que é totalmente contrária quando a gente pensa a uma administração política da CBF. Eles gostam de jogar futebol. Eles gostam de jogar futebol. A CBF ainda não destruiu isso. Quando o Brasil perde para a Argentina, com 4-1, você vai ouvir, a geração não é boa, eles não estão afim. Você não ouve, quem administra é uma catástrofe. Você não ouve isso. Então, o foco é sempre neles também. Né? Essa galera dela tem um trabalho fantástico. Eles são blindados em tudo, até na responsabilidade sobre a seleção brasileira. Tanto que precisa de um treinador para transferir isso agora. É possível ganhar uma Copa do Mundo com uma administração horrorosa e danosa ao futebol brasileiro, como foi a do Ricardo Teixeira, e a seleção maqueia. Sim. Como por exemplo, a Argentina é campeã do mundo com uma administração péssima também. Tem só uma coisinha que eu acho, sei que a gente está com hora, mas que é para frisar. Não, a gente vai voltar no assunto. Até nessa economia
da arbitragem, eu acho que a gente pode versar também numa economia sobre seleção, que é onde toca na parte esportiva. Segura aí que no próximo bloco, você deu o gancho perfeito, no próximo bloco a gente vai falar sobre isso, seleção. Nisso da como investir bem este dinheiro, né? O que seria necessário para o futebol? Olha, nem precisa nem todo esse montante de dinheiro para resolver muita coisa por aqui. A gente volta já já. Linha de passe oferecimento. Superbet. Confia que aqui é super. Eu não chegaria onde eu cheguei se não fosse a confiança. 9 peneiras e 9 nãos. Até que o São Paulo apostou. Os bastidores da CBF, pegamos como gancho, né, o dinheiro que poderia ter sido investido para melhorar a arbitragem, já que esse foi o assunto principal dessa rodada do Campeonato Brasileiro e será o assunto principal da maioria das rodadas do Campeonato Brasileiro. Não sou nenhum gênio falando isso, é muito óbvio. Cada erro de arbitragem, que é o que mais tem. Isso, exatamente. Sempre vai ter. Árbitros foram afastados agora, em dado momento eles vão voltar, mas outros vão círculo ali vicioso, né, que vai... O dirigente chora, o árbitro é afastado, aí vai vir um outro árbitro, um outro dirigente chora por um outro erro, foi outro árbitro hoje, favorecido, ele vai ser prejudicado no outro e vai ser isso. Exatamente. Sem falar do show de revolta com os erros de arbitragem, que aí é um outro capítulo, mas aí tem mais a ver com o jornalismo esportivo. É um entretenimento puro. Pedro Ivo, como é que isso afeta a seleção brasileira? Vamos lá. Eu vou tentar pegar dois ganchos do que o Jean fala, do show de desabafos, para tentar explicar o que é esse ambiente dessa CBF, que ou você está com poder ou você está com poder, não tem, e isso, inclusive, eu acho que vocês devem lembrar, porque a formação é basicamente sempre essa, quando a gente está fazendo aquele programa pós-jogo, em data FIFA, e eu sempre falo que muitas vezes o ambiente é de muito medo dentro da seleção, do ambiente da seleção. Não estou falando que o Rafinha está com medo, que o Vinícius Júnior está com medo, que o time está com medo. Mas o que cerca a seleção é de medo de subserviência, muitas vezes, ao poder estabelecido, que é a presidência atual. Então, eu vou pegar... Onde eu vou chegar nesse desabafo? A gente teve dois desabafos ontem, dois posicionamentos ontem um pouco mais incisivos. Um foi do Pedrinho Lourenço, primeiro do Alexandre Matos, aquele post, depois o Pedrinho vai para a coletiva. E hoje o Pedrinho já se preocupa em pular na frente e dizer, não é culpa do Edinaldo. Então, o futebol brasileiro hoje, os agentes do futebol brasileiro hoje, eles não querem brigar com o Edinaldo. Eles sabem o tamanho desse poder retratado pela Piauí. O segundo foi o presidente da Federação Pernambucana, Evandro Carvalho, presidente de muitos anos da Federação Pernambucana, que ele se coloca como um legítimo representante do futebol pernambucano, bacana, e vai à CBF cobrar Edinaldo pelos erros, que ele classificou como erros do jogo Sport e Palmeiras. Isso. Só que também já hoje, depois que já afastou o árbitro, ele já solta uma nota, porque a preocupação, você precisa rapidamente mostrar internamente que você está próximo ao poder, não contra o poder. E no final da nota, ele mostra a ação de afastar os árbitros, demonstra de forma clara o compromisso inegociável do presidente Edinaldo Rodrigues com a moralidade do futebol brasileiro, bem como a seriedade e a independência da nova comissão de arbitragem que se mostra isenta, imparcial e, sobretudo, sem qualquer compromisso com o erro. Segue Evandro de Carvalho. A Federação Pernambucana de Futebol entende que decisões como essa fortalecem as estruturas do nosso esporte, elevam o padrão da arbitragem nacional e garantem maior confiança às federações, clubes e torcedores de todo o país. E finaliza Evandro Carvalho. Reafirmamos nossa confiança na gestão do presidente Edinaldo e no trabalho técnico da nova comissão. Essa questão. Certos de que o caminho do rigor, da transparência e da retidão seguirá, no caso falta um seguirão sendo trilhados. Então, assim, eu vou pegar o comportamento do presidente do Cruzeiro e do presidente da federação para tentar levar, porque você pergunta do ambiente da seleção. Uhum. O ambiente da seleção, quando eu falo que ele não é de muita segurança, vocês se lembram qual foi a primeira resposta do Dorival, tão logo ele toma uma sapatada da Argentina, ele sai em defesa de quem? Tão logo acaba o jogo, vocês lembram? Do Edinaldo, né? Não. É uma defesa quase que apaixonada de se tem uma coisa que eu não duvido, é do apoio, eu não admiro. Aquilo ali é tão sintomático. Todos os pedidos sempre foram atendidos. Porque aí, não interessa se vão vir a público falar que não, mas tudo que se ouvia no ambiente de seleção versava o contrário. Era outra coisa. Só que todo mundo sabe a quem pedir bênção no momento de dificuldade. Seja o Dorival, seja o Evandro na Federação Pernambucana, seja o Pedrinho no comando do Cruzeiro. Então isso é para explicar, em todas as pontes, como se criou, se instalou um ambiente de supremo poder da presidência da PF que ninguém bate de frente.
E eu vejo isso, aí eu vou trazer um depoimento pessoal meu, de todas essas nossas andanças para acompanhar a seleção. As pessoas hoje têm medo de falar com você. Medo. E quando eu falo medo, é você cruzar num lugar e receber a mensagem. Cara, desculpa, não ia te cumprimentar, você sabe como estão as coisas aqui. Ou então não vou poder te atender. Ou então cara, não tá dando para falar. Então, assim, isso é para ilustrar, não é para personificar, só para ilustrar o ambiente que se vive, de muito respeito ao poder, muita devoção ao poder. E quando você respeita demais, se curva demais, ajoelha demais, qual é a chance de você dialogar para confrontar, para melhorar, para debater? E não estou pedindo para o Dorival chegar em público e detonar o Edinaldo, ou para o Evandro romper por causa de um pênalti no marcado. É só porque a coisa está muito assim. O ambiente é de muita tensão. O ambiente é de muito respeito. O ambiente é de muita aceitação do poder consolidado e de todas as pontas muito bem amarradas. Então, mas isso é um reflexo da competência da CBF. É o que o Biner falou. Onde vai a seleção? Essa competência é indiscutível. Onde vai a seleção, para finalizar? Desculpa, gente. A seleção vai que ela hoje, existe um organismo que é a diretoria de seleções, DSE, ele hoje é mais enxuto do que já foi. Você hoje tem dificuldade de argumentar, o Calçade tem muito bom trânsito com pessoas que trabalham, ele já ouviu isso certamente. Você tem dificuldade de argumentar para aquilo se amplie, o resultado não vem, há um temor de falar, há um respeito muito grande do tal terceiro andar, onde fica a presidência lá na sede da CBF. Então, só para ilustrar de que pode ganhar a Copa? Claro que pode. O Vinícius Júnior é um craque da bola, o Rafinha está comendo a bola. Mas essa é a questão. Mas o ambiente de tudo ali... Eu não acho que é bom a gente atrelar resultado de seleção brasileira, como tem sido feito. Tá vendo? Por isso que tomou de 4-1 da Argentina. Não dá para atrelar resultado de seleção brasileira a competência ou incompetência de CBF. Tá aí a Argentina que serve como prova. Talvez seja a pior federação das grandes federações. Então, assim, eu acho que no caso da CBF, a avaliação sobre... A LACE tem uma premissa. Independente de toda a bagunça... A seleção está... Não, é uma pessoa lá que é muito maior que o TAP. A seleção está acima e tudo mais. Mas, assim, ainda que a gente tivesse, ou a gente não tenha, ou mesmo que tivesse essa figura, eu acho que esse é um problema do futebol em geral, porque a gente muitas vezes atrela boas gestões ou más gestões a resultados esportivos e não é sempre assim. Quer dizer, claro que pode ser assim num grosso período de tempo, então você pega 10 anos. Boa gestão ajuda. Se você fica 10 anos, sei lá, com um time com muito dinheiro, abaixo do 10º lugar do Campeonato Brasileiro, é uma terrível gestão, óbvio. Agora, ganhar um campeonato, perder um campeonato, não pode ser atestado nem de competência, nem de incompetência. O atestado de incompetência da CBF, para mim, é o que é o Campeonato Brasileiro hoje. Sim. Porque esse poderia ser um dos campeonatos mais espetaculares do planeta. Por uma série de fatores, a gente está cansado de falar sobre isso. Por que o Campeonato Brasileiro poderia ser tão legal? Ele é ainda muito legal, por incrível que pareça. Mas aí a gente entra em todas as questões que a gente fala toda semana, calendário, gramado, arbitragem e tudo mais. E estes pontos é que escancaram a incompetência da CBF do ponto de vista esportivo, e nem mesmo uma Copa do Mundo, se vencida agora em 2026, vai mudar essa história se as coisas continuarem assim. Uma coisa, acho que é incompetência de seleção, porque tem tanta que dá para distribuir, para a seleção, para o Campeonato Brasileiro, para a arbitragem, para a base. Tirar o árbitro de circulação, assim, e justificar como o problema está resolvido, porque o presidente tirou o árbitro de circulação. Isso é de uma covardia, porque a gente está falando de uma entidade que fatura 1 bilhão, que distribui desse faturamento 10% para as federações, algumas têm atividade quase que zero, e na questão da arbitragem, você não coloca nada. E aí, a solução é afastar o árbitro. O árbitro, quando é afastado, ele fica sem escala, sem dinheiro, e a vida dele, ele não pode ter outra atividade, Sim. porque é impossível você dar expediente num banco e sair correndo para apitar um jogo a 3 mil quilômetros de distância. Isso não acontece. Então, essa questão da arbitragem, ela teria que ser tratada de uma forma profissional, os árbitros serem profissionais, com toda a estrutura, para aí sim a gente cobrar. É claro que os erros, eles estão num momento assim que está beirando o absurdo, porque eles não têm nenhuma orientação. Nenhuma orientação. A orientação é a distância. Tá vendo? É o EAD. E aí eles criaram uma comissão que cada um está num país para você não ter para quem reclamar.
Você não tem. E só, claro que sobra para o Edinaldo. Aí ele pega o cara, bota na geladeira e os caras, parabéns, presidente. O problema não está resolvido. Exatamente. O problema ele só Postergado. piora, porque ele coloca sobre os outros um medo que só deixa o sistema mais instável ainda. Então, assim, é um negócio que ele se avoluma, né? Ele vai crescendo, essa bola de neve da incompetência. O futebol brasileiro é só Apesar do Calçade ter faturamento toda a grande. razão, de agora em diante, depois da sua fala, e eu tô falando sério, você tem razão, não tô sendo irônico, pessoas serão mais solidárias com os árbitros de agora em diante. Só parabenizar o Dimas Copedê, o editor do programa, que comprou essa ideia da gente falar sobre esse tema e repercutir uma matéria que, de fato, como eu falei ontem, achei que foi muito pouco repercutida de maneira geral e muito legal a gente poder falar 1 hora sobre essa matéria da Piauí, tão importante para o futebol brasileiro. E mais uma vez, parabéns ao Alan de Abreu. Claro. Né? Sim. Esse eu já cansei de parabenizar, ele já nem aguenta mais. Puxa, é uma pena que eu todos, perdi o perfil dele aqui, que é tão legal o perfil dele no Instagram, que ele é Crime organizado. Ele é um repórter, ele se define como um repórter especialista, né, em matérias de crime organizado. Um abraço. Só um... Excelente. Amanhã tem linha, depois de baixo, cortou o cabelo, hein?